programa de hoje, nós vamos falar sobre o enigma da cidade inca de Machu Picchu e também sobre algumas questões ambientais. Para tanto, a gente recebe aqui em entrevista o geólogo e professor Rualdo Menegatti. Ele é do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, ainda vou descobrir o que é isso, do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Solon, toda a audiência. É um privilégio enorme estar aqui nesse espaço da informação da democracia. Professor, como e por que nasceu o seu interesse em estudar as construções feitas pelos Incas lá em Machu Picchu? Olha, essa é uma pergunta que requer uma longa história, mas eu vou ser breve. Eu sempre fui interessado, desde criança, pelas grandes construções pré-históricas. Eu queria saber que rochas eram aquelas, como foram feitas, assim como pirâmides, as pirâmides maias, as egípcias, que são mais conhecidas, mas também essas cidades em locais elevados como Machu Picchu. Então, o meu interesse foi muito continuado. Eu, há 7 anos, já queria fazer geologia e, finalmente, aos 17, entrei aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e me tornei geólogo. E, a partir disso, então, eu tive um outro olhar sobre as rochas, sobre a natureza. E, com base nisso, eu me interessei, então, em responder antigas questões. Como construíram Machu Picchu? Mas Machu Picchu, muitas vezes, é visto não apenas como... Eu estou com um eco aqui. Acho que foi resolvido. Machu Picchu, muitas vezes, é visto não apenas como uma construção espantosa e envolta em mistério, né? Há também quem atribua uma espécie de áurea mística ao local. O senhor sentiu isso quando esteve lá pela primeira vez? Sim. Machu Picchu tem uma aura mística porque também nós criamos, do ponto de vista psicológico, uma enorme expectativa. E, além disso, Solon, Machu Picchu está num lugar muito diferente do nosso habitual. Nós aqui, por exemplo, brasileiros, né, temos muito costume com florestas ou com as zonas litorâneas, algumas serras, é verdade. Mas, ao chegar naquelas altas montanhas, é realmente, por si só, um mundo muito, muito estranho ao nosso. E quando nós fazemos esse exercício de mudar tão profundamente a geografia, a topografia em que nós vivemos, nós sentimos uma certa estranheza, digamos assim. E no caso dos Andes, onde está Machu Picchu, essa estranheza, ela tem uma áurea de bucolismo, de uma certa familiaridade, porque ali, naquele lugar extremamente estranho e inóspito, foi construída uma cidade incrível, e isso nos dá uma certa familiaridade. E, portanto, a nossa psicologia, o nosso espírito, digamos assim, fica elevado, ele fica surpreso, e isso também pode ser chamado de místico. Mas o misticismo em si de Machu Picchu é também apregoado por uma série de outras questões que são divulgadas, como, por exemplo, a energia própria do lugar, como, por exemplo, a ideia de algo muito antigo, rodeado por mistérios, porque até então não se sabia como explicar a construção de Machu Picchu. Isso tudo, então, ajuda a construir uma cultura, né, de um lugar estranho, atrativo, energético, místico, né? Mas eu quis ir além desta áurea mística, né? Porque tu pode ficar com tua psicologia envolvida por isso e, digamos, entrar na onda, não é? Mas, como geólogo, eu sempre me embretei nos desfiladeiros mais difíceis. E quando fui lá pela primeira vez, eu fui com esse espírito de querer entender a geologia do lugar. Eu tinha firme a ideia de que ninguém construiria Machu Picchu ou qualquer outra cidade nos Andes se não conhecesse muito bem as rochas, se não conhecesse muito bem a dinâmica do lugar. E foi com esse espírito, então, que eu consegui chegar em Machu Picchu pela primeira vez, em 1999, por conta de um convite que os peruanos me fizeram quando estiveram em Porto Alegre para ver uma obra que eu recém havia feito
que era o Atlas Ambiental de Porto Alegre. Em 99, a ONU fez aqui na nossa cidade de Porto Alegre um evento chamando todas as cidades da América Latina e do Caribe. E uma delegação que se interessou muito pelo Atlas foi a peruana, e de imediato me convidaram para ir para o Peru. E eu digo, vou, mas incluo um Machu Picchu. E quando eu estive lá, então, eu fiz essa primeira expedição a Machu Picchu e fui com esse espírito, então, de querer saber mais. O misticismo, né, Solon, ele não conseguia explicar tudo, né? Eu não quero confrontar o misticismo, longe de mim, não é? Mas eu queria entender que ninguém construiria Machu Picchu somente olhando as estrelas. Era preciso muito conhecimento. Sim, o senhor foi lá, obviamente, com um olhar cientista, né? Quantas foram as expedições que o senhor realizou até Machu Picchu e que dificuldade enfrentou para realizá-las? Bom, Solon, aí, desde aí, a primeira vez que eu fui, eu consegui, então, ter uma intuição. Eu comecei toda a primeira expedição para Machu Picchu desde as mais altas montanhas, a 7.000 metros de altitude, onde o ar é muito rarefeito e quase não conseguimos sequer caminhar, dada a dificuldade. E desde ali, eu fui descendendo, né, para altitudes menores, até chegar em Machu Picchu, a apenas 2.300 metros. Mas antes de chegar propriamente no lugar, eu pude enxergar toda a grande região onde Machu Picchu estava situada. E ali, então, eu tive uma intuição que a situação geológica, geomorfológica de Machu Picchu só era possível se houvessem ali cruzamentos de falhas geológicas. E essa ideia, ela começou a ser muito forte, porque Machu Picchu, na verdade, está situada numa zona muito mais rebaixada em relação às montanhas que estão ao seu redor. Montanhas que vão até 7.000 metros, como eu falei. Então, essa situação geológica, geomorfológica, ela passava a ser muito singular. E a pergunta que me coube naquele momento foi, uau, por que eles construíram exatamente num cruzamento de falhas? Então, eu levantei a hipótese de que Machu Picchu estava construída sobre falhas geológicas. E uma coisa na ciência, né, Solon, é ter uma hipótese. Outra coisa é demonstrá-la. Então, nós temos que trabalhar muito na ciência para demonstrar as nossas ideias, né? As ideias podem provir de forma rápida, mas a demonstração requer muito trabalho. A partir disso, então, eu fiz várias expedições. Eu fiz outra imediatamente em 2001, depois em 2006, em 2010, em 2011 e em 2012. Né? Mas em 2006 foi a mais importante, porque ali eu concluí, né, o grosso, vamos dizer assim, do meu trabalho e pude apresentá-lo, então, como minha tese de doutorado, que foi aprovada, né? Mas, depois de aprovada uma tese, nós cientistas não terminamos o nosso trabalho. Há muito ainda a fazer, que é convencer os colegas, né? É tornar a tese uma tese realmente bem suportada. E o suporte, ele não é só um suporte empírico, digamos, não é? Que é muito importante. É também um suporte do diálogo com os colegas. E principalmente com o diálogo com os peruanos. Afinal de contas, eu estava falando do mundo deles, da história deles, do lugar deles. Então, eu fiz também várias conferências no Peru, na Bolívia, enfim, em toda a América Latina, discutindo essa importante tese. E, para minha sorte, né, sempre foi muito bem aceita. Como é que foi construída, afinal, a cidade, professor? Porque o senhor foi lá, verificou essas questões geológicas, levantou a sua tese, mas como eles construíram isso de fato? Qual foi a maneira como eles realizaram essas edificações que existem no local, que são tão singulares? Essa questão é muito importante, Solon, né? Porque eu, quando comecei a investigar isso,
tinha muito claro que ninguém construiria uma cidade num lugar de 2.300 metros de altitude apenas por capricho, não é? É muito difícil, é muito trabalho. Então, eu supus que a prática de construir cidades em locais elevados era disseminada, era comum na época. Seria a mesma coisa que hoje, né, a construção de edifícios. Se no futuro alguém perguntasse como foi possível construir um edifício de 800 metros de altura, não é? Alguém vai dizer, ora, porque construir edifícios era a prática daquela época, não é mesmo? Então, é possível que, numa prática de construção, alguém construa um edifício bem mais alto. Então, eu concluí que Machu Picchu devia estar na prática construtiva dos Incas, e que esta prática, ela requer uma condição, saber aonde é possível construir cidades seguras nas montanhas andinas. E eu percebi em todas as minhas expedições que os Andes, ao contrário do que a gente pensa, né, que é um local assim bastante bonito, muito atrativo, mas os Andes são muito inóspitos. Ali acontecem todos os tipos de desastres naturais que nós podemos imaginar. Ali tem terremotos, tem vulcões, ali tem grandes deslizamentos de massa naquelas encostas vertiginosas das montanhas, que podem soterrar, numa questão de instantes, um vale inteiro. Também há ali muita chuva, muito frio nas geleiras, há desertos muito secos. Uau! A vida nos Andes não é nada fácil. Então, a pergunta era, aonde é seguro construir cidades, plantações nos Andes? Para nós, ocidentais, Solon, a ideia é sempre construir no fundo dos vales, ao lado dos rios, não é mesmo? Assim fizeram os egípcios lá, antigos, né, nas margens do Nilo. Assim fizeram os sumérios ali na Mesopotâmia, no Eufrates e no Tigre, não é? Então, nossa compreensão ocidental, da cultura ocidental, é uma cultura em que civilizar é sinônimo de domesticar rios. Então, quando nós vamos para os Andes, a nossa ideia é por que não construíram as cidades incas nas margens dos rios andinos, no fundo dos vales? Não pareceria bem mais fácil? Mas, digo a você, como geólogo, que o último lugar que eu escolheria para construir uma cidade nos Andes é no fundo dos vales. E parece que esse também era a premissa dos incas. Por quê? Porque ali parece ter água fácil dos rios, mas você pode ter água fácil no primeiro ano e ter uma boa colheita na sua plantação. No segundo ano, poderá ter seca, porque os rios também costumam secar. Ou poderá ter uma torrenteira, como eles chamam, quer dizer, uma chuva torrencial que levará tudo, sua casa, sua plantação, e haverá muita fome e desespero nesse ano, né? Ou também, pior de tudo, a ladeira de uma montanha pode deslizar e soterrar todo o vale. Decididamente, Solon, o fundo dos vales nos Andes não é lugar apropriado para construir e para plantar. Então, o que fazer? Aí, então, está a questão das falhas geológicas. Porque onde tem falhas geológicas, as rochas já estão previamente cortadas, fraturadas, né? Então, ali é possível deslocar os blocos, um a um, né? E encravar a cidade no terreno. Eles não fazem terraplanagem como nós fazemos. Para construir uma cidade ou para construir os terraços agrícolas, eles escavam o terreno, ou seja, os terrenos lá são rochosos. Eles têm que remover os blocos. E assim, eles vão, então, seguindo a zona de fraturas, que é a zona de falhas. Os blocos já estão pré-fraturados e também há muita disponibilidade de blocos sobre a superfície. Se você recolher tudo isso, você tem já, né, uma grande pedreira disponível com os blocos já cortados para fazer muros. Então, se você associar essas duas questões, né, há muito material de construção
blocos rochosos disponíveis e também é possível encravar a cidade de forma que ela fica bem firme ali naquelas ladeiras rochosas. A próxima questão é, e a água? Né? De onde vem a água, então? Tudo bem, vou construir lá no alto, é mais seguro do que no fundo do vale, mas de onde eu vou tirar a água para abastecer e para irrigar? Bom, aí vem, então, a grande sabedoria incaica. Né? Veja só, os locais que são extremamente fraturados, né, eles são também condutores de água. Né? No Brasil, nós dizemos que os rios são os condutores de água dos terrenos, mas nas montanhas rochosas andinas, né, naquela verticalidade estupenda, quem conduz a água são as fraturas das rochas, as falhas. Então, lá no alto, há falhas que são aquíferos. E desses aquíferos, então, eles conseguiam extrair a água e conduzi-la até a cidade. E também, com esta água, eles conseguiam irrigar os terraços de plantio. Eles faziam, portanto, uma impressionante agricultura de irrigação, tendo até 3 colheitas por ano. É incrível, porque esses incas, então, aprenderam a domesticar, não os rios como os egípcios, como os babilônios, mas a domesticar as falhas geológicas das gigantescas montanhas andinas. Professor, de onde os incas tiraram todo esse conhecimento? Porque, com certeza, eles não tinham o curso de geologia da URGS para fazer. Eles aprenderam como isso, professor? Existe alguma tese que diga de onde eles tiraram um conhecimento tão avançado para a época? Essa questão é muito importante, porque o conhecimento andino, né, ele vem de todo um uso, uma cultura que se desenvolveu ali. A ocupação dos Andes, ela se dá em torno de 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, né, ela é bastante antiga. E eles foram aprendendo pouco a pouco, né, que se tratava de um lugar muito inóspito. Como eu comentei, é um local difícil de sobreviver. Então, isso obriga ao desenvolvimento de uma coisa que todos nós humanos temos, que é a inteligência. Há ali o desenvolvimento de uma cognição, uma inteligência própria das montanhas, que é muito diferente da inteligência própria das matas brasileiras, das grandes florestas, ou própria das grandes zonas planas, como o Pampa. Então, nós não temos ali só uma cultura diferente, nós temos uma cognição, uma inteligência diferente. E qual é a inteligência andina? A inteligência andina é ter uma clara noção do fluxo da água. Da água num lugar que é inóspito, seco. Da água em um lugar em que ela se concentra como geleiras no topo das montanhas. Então, olhando o ciclo da água ali na zona de montanhas, eles perceberam que a água que derrete das geleiras na primavera e no verão, ela não corre toda sobre a superfície pelo vale, ela se infiltra. Ela se infiltra nas fraturas, nas falhas, aonde, né, essas fraturas ocorrem em maior quantidade. Então, olhando isso, eles perceberam que eles poderiam ter sucesso na obtenção de água se eles conseguissem habitar zonas, né, ao lado das falhas. E melhor ainda, aonde as falhas se cruzam, porque ali, então, as rochas estarão mais ainda fraturadas. Isso foi desenvolvendo uma inteligência de descobrir, Solon, oásis, uma espécie de oásis de habitabilidade num mundo inóspito. Né? E essa inteligência, então, ela surge desde lá atrás, há 10 mil, 7 mil anos, né? E ela vem, então, se construindo, e foi se construindo de uma maneira cada vez mais complexa e mais interessante.
Eu pude, então, depois de desenvolver todo esse trabalho em Machu Picchu, ir para outras regiões, avaliar, né, se eu pudesse encontrar situações muito mais ancestrais desse processo. E, de fato, eu encontrei. Na Bolívia, nos Andes Orientais, eu encontrei situações a 4, 5 mil metros de altitude em que havia pequenos povoamentos ainda em uso, né? Quer dizer, as pessoas ainda estavam lá, que se situavam exatamente no lado de falhas geológicas. Eram locais muito inóspitos, mas ali perto da falha há umidade, há uma certa vegetação. É possível coletar a água e é possível, então, sustentar um núcleo, né, de uma pequena aldeia com 4, 5 habitações. Mas veja você, na medida em que a população foi crescendo, né, em quantidade, eles precisaram desenvolver novos métodos, né? E esses novos métodos, então, levaram à construção do Império Incaico, né? A gente chama de império, né? Que é um vício de linguagem. Na verdade, era, né, uma gigantesca cultura, né? Uma gigantesca inteligência. E essa inteligência, quando chega já na situação Inca, que é há mais ou menos a 1400 anos depois de Cristo, né? Ela já está muito desenvolvida. E do meu ponto de vista, essas cidades como Machu Picchu, elas não são só lugares de moradia ou lugares de plantar, né? De plantação. Elas são também escolas, né? Eles eram ágrafos, eles não tinham escrita, né? Mas isso do ponto de vista ocidental. Lá nas montanhas, onde há abundância de rochas, né, eles construíam as suas cidadelas já como uma informação sobre o lugar. Então, mostrar a cidade de Machu Picchu não é outra coisa, senão mostrar a inteligência daqueles que construíram. Então, a Machu Picchu como cidade é também uma linguagem construída com blocos rochosos. Eu, ao explicar Machu Picchu, veja só, né, estou explicando os Andes e como é possível habitar lá. Isso eu aprendi com as construções incas. Professor, quando eu vejo o senhor falando assim com tanto entusiasmo sobre as exposições, expedições feitas e sobre o trabalho realizado, eu confesso que fico imaginando aqui um Indiana Jones. Além de ser um geólogo e um cientista, o senhor não se sentia também um tanto aventureiro enquanto trabalhava? Logo porque nós descemos, né, pro âmbito, digamos, pessoal, né, dessa experiência que eu tive de um brasileiro ir desvendar os mistérios de Machu Picchu. Veja que esse mistério de Machu Picchu, ele ficou sob as sombras durante 100 anos, né, desde que Bingham, o norte-americano, digamos, descobriu cientificamente esse lugar, né, em 1911. Então, durante muito tempo, sempre a comunidade científica quis explicar essa questão, como foi possível construir Machu Picchu. E eu, então, a partir de 99, quando fiz a primeira expedição, né, tentei construir uma tese explicativa, né? Mas isso foi um longo caminho. Não foi fácil, né, explorar e investigar Machu Picchu. Em primeiro lugar, as montanhas. Elas são muito diferentes do nosso mundo habitual. Eu tive que acampar a 5 mil metros de altitude, onde praticamente não tem ar. E era muito estranho dormir ali naquela situação, né, na altitude, porque de noite, seguidamente, eu era acordado por enormes estrondos, que eram os blocos rochosos despencando no abismo andino. Exatamente nesses locais e que são muito fraturados, né, os blocos despencam. E isso tudo, então, me fez sentir um pouco na pele, né, as dificuldades de viver nos Andes. Também de subir os picos montanhosos. Muitas dessas expedições eu fazia sozinho, né, andando no mundo andino. E certamente era um encontro com esse espírito que você diz, né, dos naturalistas do século XIX, do século XVIII, que exploravam mundos diferentes do seu. Eu sempre
digamos, construir isso na minha mente, né? Esta vocação, vamos dizer assim, para explorar mundos estranhos ao meu, né? Não só do ponto de vista natural, mas também do ponto de vista da cultura, porque eu também ia em busca dos habitantes que ali estavam. Almocei, jantei, muitas vezes na casa deles, né, comendo com eles, tentando com isso tudo entender este sentimento e esta inteligência de habitar as altas montanhas. Então, o mundo da dificuldade andina, ela também forja, né, propicia um mundo social muito inteligente e solidário. Eu sempre vi muita solidariedade ali com os andinos. E por essa razão, né, porque não dá para fazer uma cidade nos Andes, um assentamento humano com, seja lá, 50 mil pessoas, né? Não dá para colocar isso numa zona de falhas ali na altitude. Então, as aldeias deles são sempre pequenas, né? Também não dá para plantar de uma forma ampla, né, como se faz nas planícies, não é mesmo? Ali se planta muito pouco. Então, é preciso uma solidariedade muito grande entre as aldeias. Eles habitam os Andes como uma rede de aldeias. E cada aldeia dessas é como se fosse um pequeno oásis de habitabilidade no mundo andino. E essa rede, ela enseja a troca, a solidariedade, sem a qual não se vive, porque, eventualmente, né, a produção pode ter sido baixa, a produção de batatas, a produção de milho, né? E essa troca, então, de produções faz com que eles desenvolvam também uma incrível comunicação, um sentimento de pertencimento. Eu acho que tudo isso ajuda, né, a elevar o nosso espírito quando nós vamos para os Andes, e que nós colocamos tudo isso dentro, digamos, do epíteto, né, dentro da palavra misticismo. E eu, com o meu trabalho, eu consegui enxergar mais do que isso, né, que é enxergar as bases materiais da existência humana, as bases pelas quais nós precisamos estar sempre vigilantes, porque, no fundo, né, toda a nossa sobrevivência é a maneira como nós conhecemos e nos relacionamos com a natureza. E, nesse caso, os Incas são um fantástico espelho para nós, um grande exemplo, um grande modelo civilizatório, né? Porque eles conseguiram fazer tudo isso, Solon, sem escravos. Não há registro de escravidão no mundo andino. Tá? Isso não quer dizer, veja bem, eu não tenho nenhum idealismo, né, com digamos, o espírito humano, né? Isso não quer dizer que eles não subjugassem outros povos, né? Mas isso não quer dizer escravidão. Eles tinham formas de relacionamento com outros povos e que eles se colocavam, digamos, numa situação de não disputa, né, do poder territorial com os Incas. Professor, o senhor citou no começo da nossa conversa hoje que é um dos autores do Atlas Ambiental de Porto Alegre, uma obra que envolve solo, subsolo, questão hídrica, clima, vegetação, relevo, fauna, presença humana, quer dizer, é um raio-x da nossa cidade, da nossa região. Recentemente comparou o senhor o impacto das ações humanas sobre a Terra com uma corrida às cegas, dizendo que nós estamos dirigindo a 300 km por hora na escuridão. Na capital gaúcha, que foi onde que serviu de palco para esse trabalho tão vasto que foi feito antes, também estamos cometendo esse mesmo erro, professor? Solon, muito importante essas questões que tu levanta, porque estamos num momento civilizatório muito diferente deste que eu estava comentando, dos Incas, que utilizavam tecnologias brandas, tá? De não impacto, de não causar dano na natureza. E hoje, todo mundo, de uma forma que nós chamamos globalizada, as tecnologias disto que nós estamos chamando da civilização atual, elas não são mais brandas. Tá? Elas são todas elas tecnologias de grande impacto na natureza, seja por extração infindável de recursos, né, de esgotamento dos recursos, e seja também porque o que essa civilização devolve para a natureza sempre são
né, uma quantidade impressionante de materiais sólidos, líquidos e gasosos tóxicos de alto impacto. Né? Então, a civilização global moderna, atual, é uma civilização de duplo impacto nos sistemas naturais. E disso ninguém mais escapa. Né? Nem uma cidade como Porto Alegre, que já é uma cidade grande, né? Nós pensamos que somos aqui, os porto-alegrenses, 1.300.000 pessoas, mas Porto Alegre é um corpo urbano social integrado com Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, né? Nós somos já 4.600.000 pessoas. Né? Já não somos uma cidade ingênua, né? Uma cidade pequena. E por isso, então, Porto Alegre também tem um grande impacto no seu entorno e que nós, por razões, digamos, das atividades que a cidade nos obriga, estamos sempre em atividade, não é mesmo? Estamos sempre tomados por um espírito até, eu diria assim, mecanicista, né? De fazer e atuar dentro da cidade, nós não enxergamos um pouco além. Não enxergamos, digamos, toda a saia urbana e seu espaço logo ali, né, no nosso lado. E por isso, então, o Atlas Ambiental de Porto Alegre, ele procurou esta visada, ele procurou ampliar a nossa possibilidade de enxergar o macroambiente e também o micro, aonde nós estamos. E aí, então, nós podemos contabilizar, reconhecer os impactos que nós produzimos. E sim, também aqui em Porto Alegre, né, Solon, nós temos grandes cegueiras, então, em relação ao ambiente. Hoje em dia, nós podemos dizer que todas as cidades, grandes ou pequenas, desenvolvem uma espécie de cegueira em relação ao ambiente em que vivem. Né? Por exemplo, há cidades como Arequipa, no Peru, uma cidade que eu acho muito linda, espero que um dia vocês possam visitá-la, mas ela está situada, né, exatamente na saia de um grande vulcão, o Miste. E ela é do tamanho de Porto Alegre, 1.300.000 pessoas. Eu sempre discuti lá com eles, né, mas e se esse vulcão resolver, né, como geólogo, né, resolver explodir? Não, professor, isso não vai acontecer. Né? Não sei, eu como geólogo não diria isso. Mais dia, menos dia, dizemos nós, né, ele pode explodir. Então, percebi que os arequipenhos tinham uma cegueira em relação ao ambiente. Nós, aqui em Porto Alegre, também temos uma grande cegueira em relação ao ambiente. Essa cegueira se chama a dificuldade que nós temos de enxergar uma das maiores maravilhas que nós temos ao nosso lado, que se chama Lago Guaíba. Né? Quer dizer, o Lago Guaíba, a essa altura, ele já está no seu limite de saturação por poluentes, né? Poluentes tóxicos, industriais, domésticos, de todos os tipos. E é exatamente esse Guaíba maravilhoso que sustenta a nossa vida. É dele que nós tiramos a água para beber. É ele que constitui o nosso organismo. Sim, porque 70% do nosso organismo humano é composto de água. E esta água é a água do Guaíba. Então, nós somos o Guaíba, eu sou o Guaíba. Né? O Guaíba é fundamental. Então, como que nós não olhamos para o Guaíba? Como que nós não nos importamos com o Guaíba? Como nós não queremos nos informar sobre o Guaíba, exatamente a água, né, que dá suporte à vida? Então, isso é uma cegueira. É uma cegueira que decorre desse estilo de vida urbano. Essa cegueira que eu comento, então, nessa metáfora de que estamos correndo a 300 km por hora, sem faróis, né, na escuridão. Porque aqui a pouco, né, Solon, pode ser que ocorra um acidente industrial, espero que nunca aconteça isso, né, mais grave no Guaíba. E nós ficaremos, então, surpreendentemente, vai parecer que é um acaso, né, sem água, o que levará, certamente, o caos para a nossa vida urbana, não é? Então, esta
esta metáfora, ela é muito importante, né, principalmente agora nessa época de Covid, né, de pandemia, para nos levar a refletir sobre a condição da vida humana dentro desses grandes organismos urbanos. Professor, nós temos aí cerca de 15 minutos ainda de programa e eu tenho 4 questões que eu gostaria de levantar ainda para o senhor respondesse. Então, vou ter que lhe pedir que tente respondê-las em aproximadamente 3 minutos e meio cada uma. Vou recorrer ao seu poder de síntese. Perfeito. Começo justamente continuando essa questão anterior. O senhor acredita que é possível se construir uma nova sociedade que trate de forma melhor o meio ambiente? Como é que se poderia conseguir isso, professor? Essa é uma importante questão, né? Diz o provérbio que aquilo que não se aprende pela inteligência, né, deverá se aprender pelo exercício da sobrevivência. Né? A sobrevivência humana no planeta Terra, ela ficará cada vez mais difícil, seja pela maneira como nós extraímos desenfreadamente os recursos, seja pela maneira como a agricultura ela está cada vez mais poluindo o solo, né? Seja também a maneira como nós poluímos a água e cada vez mais ela é escassa. Nós aprenderemos ou pela inteligência ou pela sobrevivência a ter formas melhores, né, de se relacionar com a natureza e, portanto, com nós mesmos. Né? O exercício de uma nova relação com a natureza é um exercício de uma nova relação social. Né? E isso será quase que uma obrigatoriedade no futuro, né, Solon? Então, eu acho que as pessoas hoje estão refletindo mais, estão pensando mais sobre isso, embora as práticas não alcancem, né, o pensamento. Na prática ainda se faz muita coisa, digamos, desse modo mais impactante. Mas eu penso que a sociedade, né, ela deverá ter um novo patamar, um novo salto de consciência, né, em que ela se dará conta disso, ou por bem ou por mal. Eu espero que seja por bem. É conhecida a sua posição crítica em relação à mina Guaíba, por exemplo. Explique, por favor, os impactos ambientais e sociais que ela traria sendo aberta essa extração de carvão aqui tão próximo de Porto Alegre. Essa é uma questão fundamental, né, Solon? Porque com as mudanças climáticas, a emergência climática, ela é produzida, causada essencialmente pela queima do carvão. A queima do carvão que ocorre nas grandes termoelétricas. As termoelétricas se tornaram hoje, então, as principais causadoras de um grande problema que o século XXI, as sociedades do século XXI, deverão enfrentar e estamos enfrentando. Veja você que na Inglaterra, na Alemanha, está havendo uma grande transição energética. Os alemães estão fechando as minas de carvão, assim como os ingleses. E se a China pudesse, ela também fecharia agora as minas de carvão. Então, tanto é que o presidente chinês anunciou na última Assembleia da ONU que não financiará mais termoelétricas. Então, por que se abriria uma mina de carvão a 16 quilômetros do centro de Porto Alegre? Uma mina de carvão que trará muito impacto. Veja só, ela poderá contaminar seriamente as nossas águas do Jacuí e, portanto, chegar ao Guaíba. O carvão, Solon, ele não é o carvão de churrasqueira, esse que a gente usa, né, para assar uma carne ou para aquecer uma lareira. Não, o carvão mineral é altamente tóxico. Ele é como um lixão químico. Há mais de 76 elementos da tabela periódica no carvão mineral, entre os quais os metais pesados, que são muito tóxicos à saúde humana e à vida. E esses metais pesados, então, eles vão acabar sendo despejados na água do Jacuí, a 22 quilômetros de captação da água de Porto Alegre. Tá? Isso trará enormes impactos à qualidade da água e à vida dos porto-alegrenses. Essa mina também promete ter 3 detonações por dia, em torno de 1.050 por ano, produzindo muito pó. Cerca de 30 mil toneladas de pó
ao longo de 23 anos que eles prometem, né, de extração mineral. Ora, esse pó também vai conter minerais pesados, e ele é também muito danoso à vida, trazendo inúmeros problemas de saúde, né, principalmente ao sistema respiratório, circulatório, entre outros. Então, essa mina não traz nada de bom para nós, né? Ela traz para os porto-alegrenses somente o ônus. Quem fica com o bônus? Né? Com os municípios vizinhos, mas é um bônus pequeno. Então, ela é uma mina cujos impactos e estragos são tão grandes que, se nós incluíssemos eles nos custos de produção de carvão, essa mina seria economicamente inviável. Então, é um empreendimento, né, que não deve ocorrer. Ele, por si só, é impossível, porque ele traz muitos danos a Porto Alegre, a toda a região metropolitana, por conseguinte, né, de uma forma irrefreável e irreversível. Nós não queremos essa mina de carvão, né, a 16 quilômetros de Porto Alegre, né, porque ela é contra o tempo presente, quer dizer, ela vai produzir mais impacto ao clima e vai produzir enormes impactos à água e aos ecossistemas e à vida, né, urbana, que já está tão saturada. É importante salientar que o governador anunciou a suspensão do projeto, mas não a extinção da ideia. Esse risco nós ainda corremos e é importante que a população permaneça alerta. Próxima questão. Em recente entrevista, o senhor disse que, além das emergências climáticas, o mundo estaria enfrentando uma outra grave ameaça, representada pelos grupos antissociais que têm chegado ao poder. Pode nos explicar esse seu ponto de vista, por favor? Sim, isso é muito importante, porque, veja só, eu sou um estudioso da natureza, né? Sou um estudioso de como a Terra funciona. Essa é minha vida, mais de 35 anos que eu estudo, né, a Terra, seus sistemas, como ela funciona. A isso nós chamamos de ciência, e com base nela nós também montamos nossas estratégias e sistemas de informação social e educação. Hoje, há grupos muito fechados, né, que negam a ciência. Eles estão negando todos os avanços que nós tivemos. Se eu digo que o carvão é um material extremamente tóxico, é porque nós temos análises sobre isso, né? Nós fizemos exames, né, muito minuciosos para poder afirmar isso. Isso não são ideias, né? São resultados de muita investigação. Então, hoje há grupos que estão no comando de países, né, que estão negando simplesmente o conhecimento científico. Contraditoriamente, é graças ao conhecimento científico que a sociedade contemporânea alcançou o nível em que está, né, um nível que é muito diferente daquele do século XIX. No século XIX, por exemplo, não se tinha sequer uma anestesia em caso da necessidade de fazer uma operação. Imagine como era a vida no século XIX. Não havia penicilina, né, para tentar frear infecções e problemas mais sérios, né, com relação à disseminação de bactérias. Né? Então, a ciência, né, ela é muito importante num mundo super povoado como o que nós vivemos. É graças à ciência que nós hoje entendemos muito mais sobre a Covid. Então, esses grupos que negam, né, a ciência, que produzem o negacionismo, eles são grupos obscurantistas e são muito perigosos à sociedade, porque a sociedade moderna é muito complexa. Né? Nós só conseguimos viver nessa complexidade porque, por exemplo, temos hoje mecanismos de comunicação que nos permitem estarmos aqui, inclusive, né, defendendo uma imprensa, né, independente, uma imprensa crítica. Né? Isso também se deve à ciência. Logo, né, hoje faz parte da cidadania, faz parte da ética, compreender que a inteligência e o conhecimento são partes inextricáveis, imprescindíveis, né, para o processo civilizatório, para uma vida mais ética. Esses grupos, então, negacionistas, eles, de uma só vez, eles nos retiram a possibilidade
do conhecimento crítico e também nos retiram a possibilidade de que a inteligência e o conhecimento façam parte de uma ética social. Né? Sem o conhecimento, nós podemos ser tão bárbaros, né, quanto aqueles que promoveram, por exemplo, a escravidão. O senhor falou aí que sem conhecimento a situação se complica em todos os níveis, né? E as universidades estão sendo atacadas de uma forma espantosa. O senhor, estando dentro de uma universidade federal e fazendo um trabalho importante, como tantos outros professores, colegas seus, como é que tem sentido esta pressão contra a educação pública e a pesquisa no nosso país? Isso é muito triste, né, Solon, porque nós somos uma civilização no Brasil, né, recente. Foi apenas em 1822 que o país se tornou independente. Nós temos um largo passado colonial. As primeiras universidades, né, elas surgiram apenas nos primeiros 25 anos do século passado. Temos uma experiência universitária ainda muito pequena, mas muito produtiva, muito inteligente e muito importante. E nos últimos 20 anos, nós demos um salto em todo o nosso sistema universitário brasileiro, um salto impressionante. Somos hoje uma das principais comunidades de inteligência e pesquisa, né, no mundo, e exatamente num país continental do tamanho do Brasil, com 200 milhões de pessoas, um território maravilhoso, incrível, né? E é exatamente esse patrimônio que conquistamos com muito trabalho, né, que vem sendo hoje atacado, não só financeiramente, né, não só com corte de verbas, mas principalmente, né, pelo achaque moral, né? Achaque moral indigno, desnecessário, né? Criminoso, eu diria, né? Porque nós estamos tratando de pessoas, de brasileiros. Eu não trataria nenhum brasileiro dessa forma, criminosa, né? Com achaque moral, né? E, no entanto, nós estamos sendo atacados dessa maneira exatamente pelo governo, o que é inaceitável, né? Porque nós somos pessoas que temos muito trabalho atrás de nós, muito sacrifício, né? Sacrifício humano, sacrifício para o bem social, né? Que não se alcança sem ele. E, dessa maneira, então, esse ambiente, né, de detratação, de destituição moral do conhecimento, é algo muito triste, é indigno, né? E ele certamente não combina com a potencialidade do território, da paisagem, né, e da cultura da população brasileira. Eu tenho certeza que cada vez mais as pessoas estão reconhecendo isso. E eu tenho, assim, também, sempre no meu horizonte, né, o exercício do conhecimento crítico com os jovens, né, com os universitários, com a juventude brasileira. As universidades são importantíssimas para eles, né? E foi para a minha geração, foi para todas as gerações, né? No sentido de almejar um Brasil soberano, inteligente, autônomo, com oportunidade para todos. Isso é o que faz a universidade pública, né? Então, esse ataque moral às universidades públicas, na verdade, né, é uma compreensão obscurantista, tacanha, burra, né? Que preconiza um país com caos, um país menor. E claro que tudo isso tem interesses por trás, né? Não se faz tudo isso sem grandes interesses econômicos, né, que visam, então, tornar a nossa inteligência menor para que possam se aproveitar cada vez mais da nossa riqueza, né, sem pagar, portanto, né? O senhor tem defendido questões que considera fundamentais, como a adoção de uma agricultura ecológica, de fontes de energia alternativa. Chegou a dizer que a cidadania não pode continuar refém dos grandes monopólios. Sinteticamente, para nós concluirmos o programa, temos aí aqueles 2, 3 minutos prometidos antes. Fale sobre a importância dessas questões, professor. Importante, né? Porque a vida urbana, ela é hoje muito atávica. E nós, nesses grandes aglomerados urbanos, pensamos só numa vida de consumo,
Queremos ter tudo de maneira imediata, energia, comida, roupa, produtos, materiais de todos os lugares do mundo, cada vez mais. Nós sempre queremos mais como urbanos. Nós devemos desativar essa ansiedade por querer mais, né? Porque tudo isso tem um preço muito caro. O preço caro é que, na verdade, nós nos tornamos reféns. Tornamos reféns daqueles que prometerão suprir as demandas que nós queremos mais. Né? E isso nos faz, então, reféns da energia, né? Reféns de grandes monopólios que vão depois manipular esse nosso desejo. Né? A vida com liberdade, a vida com qualidade, é uma vida que se faz com autonomia, é uma vida que se faz com qualidade, na medida em que nós mesmos somos capazes de produzir as coisas que nós queremos. Então, é melhor a vida quando a energia é produzida com baixo custo perto de nós, não com grandes usinas, né? Usinas que só produzem grande poder àqueles que detêm o seu controle. Vida com qualidade que se faz com alimentos produzidos no cinturão verde das nossas cidades, né? Esta vida com qualidade, ela vem ao contrário, né, dessa ideia, é uma ideia, né, de que sempre haverá alguém que é capaz de suprir as nossas demandas. Né? As cidades hoje, para serem sustentáveis nesse futuro, desse século XXI, que será difícil, elas devem ser cada vez menos parasitárias, cada vez mais donas do seu espaço, autônomas em relação à produção das questões vitais que nós precisamos, né, para a vida com qualidade. Comida, ar, energia de baixo custo. Né? Esse é o nosso futuro. O programa de hoje vai chegando ao final. Falamos aqui sobre o enigma da cidade inca de Machu Picchu e também discutimos algumas questões ambientais, com a presença valiosíssima do professor Rualdo Menegatti, geólogo e que faz parte do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela entrevista concedida. E nós queremos também convidar a nossa audiência para que acompanhe logo mais o debate de conjuntura política, com o professor Benedito Tadeu César. Ele acontece a partir das 18 horas, e hoje fará um balanço político do ano de 2021 e uma projeção sobre o que nos espera, as perspectivas para 2022. São convidados o Michael Guimarães, Tereza Cruvinel e Paulo Pérez. Vale a pena acompanhar. Agradecemos pela audiência por hoje. Lembramos que a partir de agora estamos em férias coletivas. O Espaço Plural volta com programas inéditos e ao vivo a partir do dia 10 de janeiro de 2022, 1900 já se foi há muito tempo, mas todos os quase 80 programas que apresentamos neste ano de 21 permanecem disponíveis nas redes sociais. Você pode acessá-los e ver ou rever a qualquer momento. Faça isso no Facebook, no YouTube, da Rede Estação Democracia ou da Rádio Com Pelotas. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.